Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Filho do Chakra. Capítulo 61. Nunca revele sua fraqueza. Boom. Foi uma debandada do outro lado, todos estavam no chão e a fita vermelha estava dentro da lateral de Shirokin. Ele venceu com muita facilidade. Saiken e Ezobu também ficaram um pouco abalados, mas não caíram e esmagaram as pessoas. Não que Shirokin tivesse deixado isso acontecer. Hahaha, eu ganhei, agora preparem-se para usar vestidos. Saiken e Ezobu, vocês também vão usar roupas femininas gigantes. Shirokin anunciou. Saiken tentou fugir, mas não concordamos com esse acordo. Mas você se juntou ao time perdedor que fez o acordo, então isso também se aplica a você. Hehe, não pense que vai conseguir se safar. Velho Kurosaki, aonde você está indo? Shirokin reuniu todos. Este foi o momento em que muitos se arrependeram de ter competido com Shirokin. Muitas pessoas se perguntam como trabalharão em suas lojas usando roupas femininas, elas se tornarão motivo de chacota. Mas eles se acalmaram ao perceber que todos estariam na mesma situação. O clima ficou imediatamente animado com música instrumental alta e barracas de comida abrindo com comida pronta. Todos espalhados para comer alguma coisa. Porém, o aniversário de Kuronosuke ainda precisava ser comemorado. Embora o pequeno dragão estivesse satisfeito com a sua visita, o bolo ainda precisava ser cortado. E quem melhor para fazer um bolo do que o nosso leitinho Saiken? Ele se especializou em bolos gigantes. Logo, um grande carrinho de madeira foi arrastado para a praça. Em cima dele havia 10 metros de altura e um bolo de 6 metros de diâmetro, coberto com frutas, cerejas e chocolates. Kuronosuke leu seu nome no topo do bolo e ficou animado. Ele nunca havia comemorado seu aniversário tão grandiosamente. Todos os anos havia apenas 5 pessoas para comemorar, pois essa era a população de sua espécie. Hoje, eram milhares. Sem falar que ele fez amizade com todo mundo. Aku, Shirajin, Shizui, Monari e as grandes bestas com cauda foram muito gentis com ele. Isso é para mim? Ele questionou com grandes olhos animados. Shirokin voou ao lado dele e deu um tapinha em sua cabeça. Claro, este é o seu bolo de aniversário. Venha, vamos cortá-lo para que as crianças babando possam comê-lo mais cedo. Sim. Kuronosuke logo recebeu uma espada. Todas as pessoas também se reuniram em torno do bolo. As luzes piscaram ao redor deles e todos ficaram em silêncio. Os pais dragões gigantes de Kuronosuke vieram e se reuniram em torno dele. Todos eles o acariciaram e sorriram. Olhando para isso, Shirokin sentiu inveja até certo ponto. Embora ele sempre tivesse a besta com cauda para cobri-lo de amor, e também houvesse Monari e Jin, mas ele sempre sentia que faltava algo. Não ajudou saber que ele era tão diferente dos humanos normais. Seu corpo não tinha sangue nem ossos, ele era apenas uma concha vazia se passando por humano. Isso o fez se questionar muitas vezes, o que eu sou? E isso fez querer ter uma família própria também, pois ele sentiu que isso talvez o faria se sentir um humano, talvez isso o certificasse como humano. Suspiro, acho que deveria me concentrar apenas no trabalho e torcer pelo melhor. Clap, clap, clap. Kuronosuke cortou o bolo e começaram a bater palmas. O pequeno dragão sorriu timidamente e deu o bolo aos pais. Depois disso, os chefes reais retiraram-no para cortá-los em pedaços e colocá-los em pratos biodegradáveis para serem distribuídos. Kurosaki pairou sobre Shirokin obrigado por fazê-lo feliz. Ele estava ficando em silêncio recentemente. A solidão deixa alguém em silêncio. Ele encontrou muitos amigos aqui, também coisas divertidas para fazer. Por que você simplesmente não mora neste país? Você sabe, estou tentando mudar este mundo para ser tolerante com as bestas com cauda e o país é o começo. Ele lhe ofereceu. Kurosaki ficou triste por algum motivo. Não quero me preocupar com a segurança da minha família o tempo todo. Posse de prêmio. Shirokin se sentiu mal por eles, não foi mais fácil para eles do que para os bestas com cauda. Com um suspiro ele o consolou. Os humanos espalham a miséria aonde quer que vão. Talvez eu tenha uma solução para seus problemas, mas você pode não se sentir confortável com isso. Que soluções? Kurosaki perguntou com interesse. Shirokin se sentiu desconfortável com isso, mas esta foi a melhor medida de segurança que ele conseguiu pensar. Eu me tornei o Jinchuriki da besta com cauda com um selo aberto. É um selo que tem condições associadas a ele. Em que se eles forem forçados por alguém a fazer o mal ou se sua vida estiver em perigo, eles serão selados dentro de mim, outras vezes eles podem fazer o que quiserem lá fora. Os olhos de Kurosaki se contraíram. Se ele não conhecesse Shirokin nas últimas horas ele teria tentado matá-lo por sugerir isso. Isso será semelhante a ser escravizado com algumas condições aplicadas. Ele respondeu desapontado. Shirokin teve uma ideia. E se eu editar a condição e fizer com que não possa escravizar nenhum de vocês ou forçá-los a entrar no selo, vocês podem permanecer livres sempre. Somente quando estiverem em perigo vocês serão selados. Suspirar. Agradeço, falarei primeiro com minha família, disse Kurosaki. Irmão grande. Aqui, bolo. Aku correu até ele com outros atrás dele. Aku, você está estudando bem? Zabuza logo estará vindo para cá. Não esqueça da sua promessa de derrotá-lo. Ele o lembrou. Aku deu um soco no peito, sim. Aprendi muitas coisas boas. Olha, posso fazer um campo de gelo e fazer as pessoas escorregarem. Hehe, por engano deixei o chão da sala de aula gelado uma vez e todos nós brincamos naquele dia patinando nele. Shirokin percebeu o olhar invejoso de Kuronosuke. Claro, ele também queria se divertir. Kuronosuke, você também pode entrar na escola mais tarde. Mas por enquanto, seu avô e seus pais precisam conversar um com o outro. Então não fique triste hoje ao voltar para casa.
Kuronosuke abraçou o peito de Shirokin. Obrigado, irmão mais velho. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Haha, você tem apenas 5 anos e ainda não viu muita vida. Agora vá com seu avô. Ele o aplaudiu. Logo o festival começou a terminar. Saiken foi até sua fazenda verificar as vacas. Isobu foi verificar os peixes. Tinha medo que alguém os roubasse. Enquanto todos começavam a fazer as malas para voltar para casa, a 300 quilômetros de profundidade no mar, um certo homem parecido com um tubarão observava a vila através de binóculos especiais. Por que diabos temos que assistir de tão longe? Poderíamos ter participado do festival. Só consigo ver esses marmanjos daqui. O homem parecido com o tubarão reclamou. Havia outra pessoa ao lado dele, olhos vermelhos e cabelos pretos, presos em um rabo de cavalo baixo e seu rosto era emoldurado por uma franja repartida ao meio que se estendia até o queixo. Então teríamos morrido. Vamos, nos disseram para apenas ter certeza de que ele está aqui. Ele disse e saiu. No dia seguinte, Shirokin se preparou para encontrar Shomei. Ele já havia passado bastante tempo em casa e tudo estava estável. Tem certeza de que não quer levar ninguém desta vez? Monari perguntou a ele no palácio. Bem, Shizui está vindo. Você não o considera alguém? Ele perguntou brincando. Você sabe o que eu quis dizer. Pelo menos deixe-me ir junto. Ela pediu. No entanto, Shirokin negou severamente. Não, Shirajin precisa do amor de seus pais. E eu posso fazer isso sozinho. Shomei está em Takigakure. Vou apenas procurar esta vila do céu. Você se tornou teimoso. Tudo bem, mas entre em contato conosco antes. Ou talvez fale com Saiken ou Isobu para transmitir palavras para nós. Ela o importunou. Pet. Shirokin deu um tapinha em sua cabeça. Tudo bem. Agora vá até seu filho, mulher. O que você disse? Posso ser mais jovem que você, mas ainda sou mais velho. Ela bateu os pés. Shirokin riu e simplesmente voou enquanto segurava o braço de Shizui. Então, acho que nossa aventura vai continuar, Shizui. As aventuras de um jovem velho e do Uchiha cego. Recomende algo para tornar esta aventura mais divertida, garoto, disse Shirokin alegremente. Shizui era cego. Ele odiava voar porque confundia seus sentidos. Esse Uchiha cego não quer nada além de tocar o chão. Hahaha. O que você disse? Você quer voar mais rápido? Aqui vamos. Voz. Shizui sentiu seu coração se aproximando da boca e se arrependeu de ter esquecido a regra número 1 de trabalhar com estranhos. Nunca revele sua fraqueza. Capítulo 62. Vamos para casa. Eles estavam a caminho de Takigakure. O caminho foi fácil porque eles apenas voaram. Shizui reclamou, mas Shirokin não deu ouvidos. Depois de muito tempo voando, eles finalmente chegaram acima de uma floresta muito densa. Mas agora já era noite. O estranho e o melhor de Takigakure é que ele foi construído em torno de uma grande árvore. Bem, foi melhor para Takigakure e ruim para seus inimigos. No relatório que recebeu do país Dama, dizia apenas algumas palavras sobre o local, que é uma vila relativamente pequena, sem grande poder militar ou ninja. Toda a vila é construída em torno de uma grande árvore e possui uma cachoeira que define seu marco. O abastecimento de água da vila, e o fato de não ter sido invadido, é o orgulho que todos os ninjas de Takigakure possuem. Devido a isso, os moradores são conhecidos por serem desagradáveis e o governo por ser corrupto. Inferno, Shirokin ficou chocado com as entranhas desta vila, porque quando Takigakure estava sendo desenvolvido, eles incumbiram Kakuzu, um ninja poderoso, do assassinato do primeiro Hokage, no qual ele falhou. A aldeia então o tratou com severidade e o prendeu. Mais tarde, ele escapou e pegou seu jutsu secreto, Arfigrude Fear. Agora ele era membro da organização terrorista Akatsuki. No entanto, Shirokin tinha outro motivo para vir a este local. A vila é conhecida por ser capaz de produzir água heroica a cada 100 anos, o que dá a quem a bebe 10 vezes o seu nível de chakra normal. Entretanto, o esforço de seu uso pode ser fatal. Seu plano era simples. Os corpos de todos os membros do clã Nidama são extremamente fortes fisicamente, e como todos os humanos possuem chakra. Se beberem essa água talvez possam pelo menos se tornar proficientes no uso do chakra do nível Genin, o que os ajudaria muito, permitindo-lhes escalar montanhas, árvores e andar sobre a água. Essas eram suas limitações atuais. A aldeia deve estar lá. Shirokin olhou para a grande cachoeira, aparentemente coberta por uma árvore gigante. Na verdade, olhar as coisas do céu ajudou muito. Senhor Dama, eu não consigo ver, então não sei, disse Shizui, ainda pendurado pelo braço de Shirokin. Tenken amarrado na cintura de Shirokin zombou. Como alguém consegue ter seus olhos roubados? Você estava dormindo? Não, eu estava distraído, respondeu Shizui, embora sentisse um conflito no coração. Tenken cantarolou. Quem quer que tenha tirado seus olhos deve ter sido muito rápido. Talvez ele tenha tido que praticar o roubo de olhos em algumas outras pessoas antes de experimentar você. E o seu outro olho? Como ele te pegou pela segunda vez? Isso? Ele não entendeu. Eu dei para outra pessoa. Shizui respondeu. Depois de uma breve pausa, Tenken praguejou. O que? Estamos falando de olhos e não de produtos diários, certo? Seus olhos são maçãs que você acabou de arrancar? Vocês Uchiha são loucos. Ou talvez estúpidos. Shizui queria refutar, mas não conseguiu, pois às vezes se perguntava o quão lento e tolo ele havia agido naquela época. Ele não deveria ter confiado em ninguém desde o início até ter feito o que queria. Parem com isso, vocês dois, estamos aqui. Olhem lá, parece que algum tipo de festival está acontecendo lá. Shirokin apontou. Não vamos para Daimyo neste país? Tenken perguntou. Ele teria feito se houvesse um, não há nenhum. Assim que tomarmos Shomei de volta e colocarmos Takigakure em seu lugar, nomearei um daimyo para esta região. Não importa o que aconteça, precisamos de um daimyo como administrador da terra para a população humana normal. Shirokin de lá mergulhou em direção à aldeia.
Era um lugar pequeno e com uma população pequena, por isso toda a população estava ali reunida. O que eles estão fazendo? Ele se perguntou. Ao se aproximar, viu as pessoas da aldeia circulando ao redor do fogo no meio do campo aberto. Eles estavam dançando e cantando, era realmente uma espécie de festival. Ele se perguntou qual abordagem deveria adotar, preferia encontrar o Jinchuriki primeiro e depois focar no resto. Então ele procurou por Shomei tentando sentir uma grande quantidade de chakra reunida em uma única pessoa. Depois de alguns minutos, ele tinha alguns candidatos, mas aquele com mais chakra parecia ser uma garota de pele bronzeada e cabelo verde-menta. Ela estava parada não muito longe da fogueira no meio, mas parecia ficar longe das pessoas. Ele continuou a vê-la por um tempo e logo entendeu o que estava acontecendo. Era provável que ela fosse a Jinchuriki, isso explicaria porque ela tinha medo das pessoas e as pessoas também não eram muito gentis com ela. Todos, exceto uma pessoa. Então, ele em vez de pousar no meio, pousou atrás de alguns prédios, e de lá caminhou até a garota e ficou ao lado dela. Shizui também estava ao lado de Shirokin. A comida era o melhor começo de conversa, então Shirokin pegou alguns bolinhos e os aqueceu rapidamente. Ele entregou um para Shizui. Aqui experimente isso, chama-se bolinho de frango frito. Fu, que estava olhando para as pessoas dançando, se assustou. Ela não sentiu Shirokin perto dela. Ah, esqueci que eles não podem me sentir. Shirokin disse para si mesmo, mas ainda assim ofereceu o bolinho a ela. Porém, Fu era adolescente, pasma com a beleza de Shirokin, ela pegou o bolinho sem pensar muito. Por que você não está brincando com eles? Ele perguntou. Eles me expulsariam se eu chegasse perto deles. Ela respondeu. Isso se tornou tão normal para ela que ela nem se sentiu mal por isso. Ela tinha acabado de aceitar que ser rejeitada pelas pessoas fazia parte de sua vida agora. É por causa da besta com cauda? Eu conheço mais alguns Jinchuriki. Um deles também é tratado como você, odiado por toda a aldeia. Shirokin disse. Isso despertou muito o interesse dela. Sério? Quem é ele? Onde ele está? Bem, o que você fará depois de saber? Seus aldeões deixarão você ir e encontrá-lo? A propósito, você já tentou falar com a fera? Ele perguntou. Shirokin estava interessado em saber como despreocupado Shomei agia com a garota, sabendo que Shomei tinha uma queda por crianças. Ah sim, ele é muito gentil comigo. O nome dele é Sortudo 7 Shomei e me disse para chamá-lo de Shonshonfu, respondeu com entusiasmo. Shirokin riu. Ele costumava chamá-lo de Shonshon. Talvez Shomei sentisse falta dele, então ele fez isso. Ele está nos ouvindo? Ele perguntou a ela. Deixe-me verificar. Fu ficou em silêncio e fez algo para verificar dentro do selo em sua mente. Havia um grande portão atrás do qual a besta estava selada. Logo depois ela disse, não, ele está dormindo feliz, hehe, ele ronca muito. Haha, então por que você não o acorda? Tenho certeza que ele me reconheceria. Ele disse a ela. Ela confusamente perguntou de volta. Como ele conheceria você? Ele sempre esteve comigo. Lembro-me de conversar com ele quando tinha 3 anos. Shirokin suspirou, esses humanos não tinham conhecimentos básicos, mas esta era uma menina, a culpa era dos adultos. Os melhores com cauda são seres antigos, vivendo há séculos. Antes de serem capturados à força, eles costumavam vagar felizes pelo mundo. Conheci todos eles enquanto estavam livres. Pergunte a ele, ele me reconhecerá. Ela ficou em dúvida e alerta, mas decidiu falar com Shomei. Afinal, eles estavam tranquilos um com o outro. Dentro da mente de Fu. Kaaya. Ufa, 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 ufa. Kaaya. Era assim que soava o ronco de Shomei. Fu caminhou até os portões de metal e bateu neles para fazer barulho. Ban. Shonshon, acorde, alguém está lá fora para recebê-lo. Ele disse que você o conhece. Ela gritou. O corpo de Shomei estremeceu, excitou Fu, pensando que ele iria acordar. Mas Shomei simplesmente virou para o outro lado enquanto falava dormindo. NYA. Só mais um minuto, Kura-chan. Kura-chan? Fu estava ouvindo esse nome pela primeira vez, mas, novamente, ela ouviu Shomei dizer muitas coisas estranhas e nenhuma delas fez sentido. Shonshon. Alguém está esperando por você. Ele tem cabelo branco. Ela gritou a plenos pulmões. Estrondo. Onde? Quando? Mostre-me. Shomei de repente deu um pulo e olhou em volta. Fu, em estado de choque, deu alguns passos para trás, lá fora. Shomei rapidamente olhou para fora através dos olhos de Fu. De repente parecia que o tempo havia parado, as emoções começaram a surgir. Shomei não tinha olhos, mas se tivesse eles estariam lacrimejantes neste momento. Nas últimas décadas, ele esteve sozinho aqui, preso nesta garotinha. Ele sempre esperou poder ouvir alguma informação sobre Shirokin. Mas nada aconteceu, a aldeia em que ele estava era muito isolada das demais. A tristeza tomou conta de sua mente e ele se isolou de tudo, ficou dormindo e imóvel. Isso foi até que um dia seu Jinchuriki foi atacado por alguns aldeões. Ela ficou gravemente ferida e caiu inconsciente. Inconscientemente, ela entrou no selo e por ser muito pequena e não saber de nada, passou para o lado dele. Shomei, se quisesse, poderia quebrar o selo ali mesmo. Mas, os olhos tristes e inocentes de Fu o lembravam muito de Shirokin. Ele não teve coragem de matar essa criança. E então, ela se tornou sua substituta para Shirokin. Mas finalmente chegou o momento que ele esperava. Finalmente, ele poderia ficar tranquilo, Shirokin estava vivo e bem. Seu menino estava bem e tão bonito. Shiro-o, estou aqui. Posso ver você. Shomei gritou mais alto do que jamais havia falado. Fu recuou da onda de choque e cobriu os ouvidos. Porém, o selo não deixou sua voz sair. Shonshon, calma, vou contar a ele sobre você. Rápido, rápido. Fale com ele, Fu-chan. Transmita minhas palavras a ele. Shomei a cutucou com entusiasmo. Quando Fu voltou à sua mente normal, ela acenou com a cabeça. Ele reconhece você e está gritando seu nome. Shirokin sorriu feliz, seus olhos brilhando, lacrimejando. Shomei foi o primeiro membro da família, foi ele quem o adotou. Aquele que começou tudo. Ele colocou a mão na cabeça de Fu e respondeu calorosamente. Shomei, vamos para casa. Capítulo 63. Liberdade.
Shomei ficou muito feliz depois de ver Shirokin. Tão feliz que ele não calou a boca e Fu teve que transmitir suas palavras uma após a outra. Haha, acalme-se, Shomei. Vou tirar você daqui em breve. Saiken e Isobu já estão fora e no país Dama. Ele tentou acalmá-lo. País? Temos um país agora? Shomei perguntou animadamente. Sim, um país onde podemos ser nós mesmos. Você pode circular livremente por lá. Shirokin disse. Fu, que estava ouvindo todo esse tempo, perguntou. Você vai levá-lo? Como? Shibuki disse que não é possível tirar Shomei do meu corpo sem me machucar. Claro, ela estava com medo por sua própria vida. Ela havia sido informada repetidamente sobre os perigos de ser pega por inimigos. A única pessoa na aldeia que a tratou bem também lhe ensinou bem. Por que você não vai e diz ao seu guardião para vir aqui conversar comigo? Shirokin sugeriu. Fu acenou com a cabeça e imediatamente correu para Shibuki. Shizui, lá de trás, perguntou. Será que eles vão concordar? Nenhuma aldeia em sã consciência permitiria que sua arma fosse tirada. Suspirar. Eu sei, mas apenas dei uma chance a eles, para que não digam que os ataquei mais tarde sem motivo. A escravidão não é praticada ou promovida por ninguém no mundo, mas eles fizeram das bestas com cauda seus escravos, então, naturalmente, eu sou contra eles. Se eles lutarem comigo, quebrarei seus ossos. Shirokin respondeu claramente, como se derrotar a aldeia sozinho não fosse grande coisa para ele agora. Logo depois, um homem veio correndo até Shirokin. Ele ficou protetor, mantendo Fu atrás de si. Pela sua cara, era óbvio que Fu havia contado tudo a ele. Quem é você? Como você entrou nesta aldeia? Shibuki perguntou-lhe tenso. Shirokin cumprimentou-o gentilmente. Olá, sou Shirokin, daimyo supremo do País das Águas, País das Ondas e País Dama, e este é Shizui. Depois de ouvir seus vários títulos, Shibuki recuou. No entanto, ele nunca tinha ouvido falar da existência de um daimyo supremo, embora não tenha perguntado mais nada, pois sabia que sua aldeia tinha menos ou nenhum contato com o mundo exterior. Eu sou Shibuki, o chefe de Takigakuri. Como posso ajudá-lo? Como você encontrou esta vila? Shibuki os questionou. Do ar, é claro. Vim aqui voando e o motivo é bem simples. Estou aqui para levar Shomei, os Sete Caudas, de volta para sua casa. De volta para sua família. Shirokin revelou diretamente suas intenções. Ele não parecia muito legal, no entanto. Shibuki saltou para trás com Fu e sacou sua kunai. O que você quer dizer com devolver? As Sete Caudas pertencem a nós. Compramos de Hashirama. Isso foi tudo o que foi necessário para estragar o humor de Shirokin. Qualquer pessoa que chame sua família de propriedade nunca obterá muita boa vontade dele. Estrondo. Shirokin deu um soco forte no chão e mergulhou a mão nele. Tolos, as bestas com caudas são seres centenários, não são propriedade de ninguém e são seres livres e inteligentes. Vocês humanos só estão vivos porque não os eliminaram mesmo quando podiam. E é assim que você os retribui? Ao chamá-los de sua propriedade? Agora você sentirá desespero, você mesmo causou isso. Shibuki estava honestamente assustado no momento, ele não sabia por que o homem ficou tão bravo de repente. No entanto, ele ficou assustado quando ouviu o homem falar sobre fazê-lo sentir desespero. Ele olhou em volta, todas as pessoas pararam de dançar e estavam olhando para eles. Mas então ele olhou além deles, para a selva e para a árvore gigante que protegia toda a aldeia, escondendo-a do mundo. Seu rosto estava cheio de horror, notando as árvores murchas, a árvore gigante estava murchando, parecendo seca e morrendo mais e mais a cada segundo que passava. A grande árvore! Ele exclamou em voz alta. Isso atraiu o foco de todos e eles viram a floresta morrendo. Tudo estava acontecendo a uma velocidade visível. Todas as folhas começaram a cair, transformando a selva ao redor deles em uma terra de aparência estéril com um campo de árvores mortas. Shibuki soube imediatamente o que estava causando isso. Ele olhou para Shirokin e para a árvore, não poderia ser coincidência. Estas árvores eram a tábua de salvação da aldeia. A sua morte significaria o fim da aldeia. Ele correu até ele. Por favor, pare, não mate as árvores. Por quê? Assim como você disse, os Sete Caudas é seu porque você pensa que ele é. Agora estou dizendo que essas árvores são minhas porque acho que são. Enquanto seguro o bastão maior, posso decidir o que fazer com ele. Porém, só há uma maneira de salvar a floresta. Vamos trocar, eu fico com Shomei enquanto você fica com a floresta. Shirokin ofereceu. Isso era o mesmo que chantageá-los com suas próprias coisas. Mas aos olhos de Shirokin, Shomei não era propriedade de ninguém. Fu, conte ao seu pessoal, conte-lhes o que Shomei tem a dizer, ordenou Shirokin. É claro que Fu conhecia Shomei e poderia conversar com ele, então ela também poderia contar aos moradores. Ele está certo, Shibuki, conversei com Shonshon. Ele é muito simpático e inteligente. Ele também me confirmou que conhece esse homem. Ela tentou convencer a todos. Cale a boca. Disseram para você ficar quieto. Alguns aldeões latiram para ela. Shirokin ergueu uma sobrancelha. Ele estava se perguntando por que eles tratariam tão mal os Jinchuriki da aldeia. Porque até onde ele conseguia entender, Naruto estava sendo odiado por causa do ataque de Kurama, mas aqui ele sabia que tal ataque não existia. Estrondo. Ele mergulhou a outra mão no chão e aumentou a velocidade de matar a floresta. Peça desculpas a Fu, ou isso não vai parar. Todos entraram em pânico e após um momento de pausa pediram desculpas. Embora eles estivessem apenas dizendo isso e não quisessem dizer isso. Agora, como Fu disse, Shomei é um ser livre. Tem uma maneira de tirá-lo de lá sem machucá-la, como fiz com muitos outros. Então você tem duas opções. Concordar educadamente em me deixar levar Shomei de volta, ou eu derroto todos vocês e mato esta selva e depois elimino Shomei. Escolha com sabedoria e rapidez. Ele anunciou. As pessoas sentiam que o relógio estava passando sobre suas cabeças. Embora esta tenha sido a decisão do chefe da aldeia e não do povo. Shibuki virou-se para Fu e perguntou a ela. Tem certeza? E se a besta com cauda estiver mentindo para você? Acho que não. Converso com ele há anos e ele nunca me machucou ou ficou com raiva de mim. Ele é um ser muito gentil. Ela o assegurou.
Shibuki queria pelo menos lutar por isso, mas vendo o estado da selva, ele se conteve. De qualquer forma, não havia muitos ninjas fortes na vila. Enquanto discutiam isso, Shiroken sussurrou algo para Shizui. Ele já havia examinado toda a vila e seus arredores com seu senso natural e sabia onde essa água heróica estava armazenada. Vai e pegue algumas colheres da água heróica. Ela está localizada sob aquela árvore gigante. Ele pediu. Shizui assentiu e desapareceu do local, não deixando ninguém ver para onde ele estava indo. Tome uma decisão rápida, não tem o dia todo aqui. Shiroken os cutucou, levando sua inquietação para o próximo nível. Nós concordamos, mas estaremos presentes lá quando você derrotar a fera. Shibuki exigiu. Shiroken concordou imediatamente. Você pode, vamos fazer isso aqui mesmo, pois precisamos de uma área aberta para fazer isso. Ele rapidamente parou de destruir a selva e criou uma mesa para Fu se deitar. Vai ser doloroso, então é melhor deixá-lo inconsciente. Fu assentiu assustado e avançou. As pessoas da aldeia a odiavam de qualquer maneira, então ninguém se opôs a que a fera fosse levada embora. Eles não sabiam a importância de ter uma besta com cauda para protegê-los. Para eles eram apenas feras assustadoras. Ela logo se deitou na mesa, olhando para o céu. Ela ficou quieta, mas estava com medo internamente. Quanto tempo vai demorar? Meia hora no máximo. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Ele a assegurou e colocou a palma da mão na testa dela. Um segundo depois, seus olhos se fecharam e ela caiu inconsciente. O selo de Fu não estava realmente visível em seu corpo, mas ainda estava lá. Ele colocou a palma da mão no selo e o quebrou, embora ele tenha garantido que Shomei não pulasse de lá. Assim que entrasse em contato com o selo, ele poderia falar diretamente com Shomei. Hehe, como você está, Shomei? Ele falou. Saúde de casa. Rápido, rápido. Me deixe sair. Shomei respondeu animadamente. Shiroken então fez o mesmo procedimento que fez com o Takata e Rin. Ele primeiro começou a tirar Shomei enquanto preenchia o vazio deixado pela saída de seu chakra. Após 20 minutos com um grande estrondo, a forma gigante de Shomei saltou do selo e pousou no espaço aberto. Finalmente! Liberdade! Shiroken riu e continuou a curar Fu. As pessoas, por outro lado, choramingaram de medo e encolheram o pescoço. Alguns fracos de vontade fugiram ou desmaiaram ali mesmo. Só mais um minuto, anunciou Shiroken. Localização desconhecida. Muitas pessoas vestidas de preto se reuniram em uma caverna. Suas vestes tinham um padrão de nuvens vermelhas. No entanto, essas pessoas não estavam fisicamente naquele local. Em vez disso, eram seus hologramas feitos de chakra. Foi por isso que seus rostos e corpos pareciam translúcidos com um toque de muitas cores. Então um homem com cabelo espetado e olhos circulares e olhos roxos falou. O problema não é pequeno. Nosso objetivo de capturar todos os Big tornou-se muito mais difícil. Outra pessoa também está capturando os animais, mas com um propósito totalmente diferente. E não podemos lutar contra essa pessoa diretamente porque ela é muito forte. Quão forte ele pode ser? Vou explodi-lo com minha arte. Um deles disse com entusiasmo. Não, isso nem vai arranhá-lo. Precisamos nos esconder e pegar as bestas com cauda sem que ele saiba. E precisamos nos concentrar nas bestas que ainda estão por aí e pegá-las antes que ele o faça. Então agora, 2 equipes iremos para cada besta com cauda. Nós iremos dominá-los e pegá-los a todo custo. O homem de olhos roxos ordenou a todos. Com isso, o encontro chegou ao fim com um novo objetivo. Para pegar as feras o mais rápido possível. Capítulo 64. Conflitos de Naruto. Konogakakuri. As coisas pareciam normais na aldeia, mas isso era apenas superficial. Na realidade, algo muito problemático estava iminente. Para começar, as pessoas não tinham mais muito respeito por Hashirama Senju. Depois havia também o conselho de anciãos da aldeia. Eles não tinham qualquer tipo de visão e bom senso. E só por causa disso, uma reunião acalorada estava em andamento. Eu sou o Hokage da vila e sem minha permissão ninguém pode sequer pensar no país Dama. Sério, vocês todos perderam a cabeça? Vocês não leram o aviso do primeiro Hokage e ainda querem mexer com ele? E Danzo, não pense que eu não sei sobre suas atividades ilegais. Se vocês 3 vierem na minha maneira de manter esta aldeia segura, então não terei piedade de você, lembre-se disso. Vê, você está nos ameaçando, Lord Hokage? Koharu questionou orgulhosamente. Não, mas seria melhor se você considerasse assim. Estou cansado de tudo o que está acontecendo. Não preciso de mais bagunça. Hiruzen respondeu severamente. Seus avisos foram claros. Ele não iria mais tolerar ser empurrado. Espalhar a notícia sobre a Hashirama já estava fazendo mal para eles e prejudicando a integridade da aldeia. Mas se você não fizer nada, as vozes deles aumentarão. Eles estão exigindo que o rosto do Lorde I seja removido da rocha Hokage. Danzo perguntou a ele. Ele parecia todo enfaixado e fraco. Então iremos removê-lo. O que importa é a existência desta aldeia. Lorde Hashirama acreditava na sobrevivência da aldeia a todo custo. E foi isso que nos trouxe para esta confusão. Omura Mitokado latiu. Ban. Hiruzen perdeu a paciência e bateu na mesa. O que mais você quer? Destruição da aldeia? Podemos levar a guerra diretamente até eles. Koharu sugeriu tolamente. Frustrado, Hiruzen sentou-se novamente e depois? Morrer? País Dama não tem aldeia, eles são uma entidade única, o país inteiro é unificado. E eles têm o clã Uzumaki, o clã Nidama, aquela mulher com Mangekyou e depois Shiroken Dama, o próprio líder deles. Hashirama escreveu que temia não conseguir derrotar Shiroken sozinho. Danzo, que estava sentado em silêncio, teve seus olhos visíveis brilhando assim que ouviu a menção de Mangekyou. Não podemos mandar alguém lá para espionar? Danzo perguntou, é claro, com segundas intenções. Não, ele avisou que qualquer espião encontrado em seu país será tratado. Nenhuma pessoa de Konoha será permitida lá. Hiruzen respondeu. Eles não têm espiões aqui? Danzo questionou.
Hiruzen olhou para o rosto de Danzo maravilhado. Você não deveria saber disso melhor do que eu? Suspiro, então acho que eles são muito melhores do que podemos imaginar. Danzo suspirou e olhou para os outros anciãos. Devíamos contratar alguém de uma aldeia diferente para enviar seu espião. Até mesmo um não shinobi servirá. Precisamos saber o que acontece naquele país. Jiraiya confirmou que tem 2 bestas com cauda. Precisamos elaborar um plano de contingência. Para isso, Hiruzen concordou. Sim, precisamos elaborar um plano para combatê-los caso uma guerra aconteça. Os 4 planejaram o tempo todo, sem saberem quais tempestades estavam irrompendo na mente de um garotinho que tinha muitas perguntas e ninguém para respondê-las. Naruto sentou-se em seu quarto e leu o livro sobre Lord Fast. Não foi exatamente o que ele esperava. Ele esperava que houvesse histórias de glórias e triunfos do primeiro Hokage. Mas em vez disso não havia nada além de escuridão. Como o primeiro Hokage poderia acabar com todas as guerras, garantir que nenhuma guerra ocorresse, mas decidiu presentear as bestas com cauda para as outras aldeias. Agora, essas mesmas feras são usadas para causar danos uns aos outros. Ele leu sobre como a Shirama não depositou mais fé na humanidade e escolheu escravizar as bestas com cauda dentro dos humanos, chamadas Jinchuriki. Jinchuriki? O que é isso? Naruto se perguntou. Ban. Ele fechou o livro e pulou da cama. Vou perguntar ao Perviseide sobre isso. Ele havia conhecido o velho há poucos dias, o velho pervertido deveria ser alguém muito poderoso. E ele também disse que era seu padrinho. Ele saiu correndo e foi direto para o balneário mais próximo. Mas em vez de entrar, ele foi para o fundo. E lá ele encontrou seu padrinho. Ban. Ele chutou o mais forte que pôde. Perviseide, vou denunciá-lo à polícia. Jiraiya se assustou e agarrou a boca de Naruto. Ah, Naruto, SHHH. Esse é o fruto proibido que você achará saboroso quando crescer. Eu não quero. Vim te fazer algumas perguntas. Você sabe o que é um Jinchuriki? Naruto perguntou de repente. Jiraiya ficou surpreso. Seu humor excitado se foi, ele ficou sério. Talvez este não seja o lugar certo para falar sobre isso. Venha comigo. Jiraiya trouxe Naruto para a Floresta da Morte. Lá, ele sentou-se em uma pedra. Quem te contou sobre Jinchuriki? Ninguém. Eu li este livro sobre o primeiro Hokage, disse Naruto e mostrou a Jiraiya. Uma carranca profunda apareceu em seu rosto. Certamente ele sabia o que era isso. Ele era o responsável por divulgá-lo de acordo com o que Hiruzen havia decidido. Mas ele nunca pensou que Naruto iria ler tão cedo, considerando que Naruto era um tanto denso quando se tratava de leitura. Jinchuriki são pessoas nas quais as bestas com cauda estão seladas. Existem 9 dessas bestas, cada uma com poder suficiente para destruir uma vila inteira. Eles são seres poderosos e antigos, há séculos mais antigos que a formação de qualquer país. Jiraiya explicou. Então, por que eles os capturaram? Naruto perguntou de volta. Suspiro para Lord Fast. Esta parecia a opção mais sábia, mas ele estava errado. As bestas com cauda deveriam ter sido deixadas em paz. Ao distribuí-las, nós mesmos as transformamos em armas. Jiraiya explicou severamente. Então, essa raposa demoníaca que matou meus pais, que fera também? Naruto perguntou nervosamente porque estava chegando a uma conclusão que não queria que fosse real. Sim, foi a raposa de 9 caudas. A suposta mais forte de todos os 9 irmãos. Jiraiya respondeu. Irmãos? Eles têm família? Naruto se perguntou. Sim, por muito tempo pensamos que não, eles eram bestas estúpidas. Mas acontece que eles não eram estúpidos, em vez disso, eram como nós, sendo que podiam falar e sentir emoções, eram apenas maiores e aparência diferente. Eles até tinham sua própria aldeia Naruto. O livro que você está lendo é uma tentativa de corrigir o erro. A imagem negativa das bestas com cauda no coração das pessoas é um demônio de nossa própria criação. E devemos resolver isso. Não podemos nos dar ao luxo de não fazê-lo. Jiraiya respondeu enigmaticamente, imerso em seus próprios pensamentos. Naruto ficou em silêncio. Isso, eu deveria ser o Jinchuriki então. Por que outro motivo todo mundo me odiaria tanto? Aquele tio da loja de máscaras também me chamou de praga. Aquela raposa demoníaca está dentro de mim? Aquele que matou meus pais? Vou para casa agora, sabe o pervertido. Naruto saiu desanimado. Ei, não esqueça de vir aqui amanhã, vou te treinar. Você não quer aprender um novo Justus? Jiraiya tentou animá-lo. Naruto assentiu e saiu. Ele chegou em casa e simplesmente se deitou na cama, no pequeno apartamento apertado. Dezenas de arcos de ramen vazios espalhados, poeira tomando conta dos móveis. Naquela noite ele não dormiu, apenas olhou para o teto com a mente vazia. Takigakuri. O procedimento para tirar Shomei foi um sucesso. Fu estava viva e bem, ela estava apenas cansada e ainda inconsciente, mas seus batimentos cardíacos e pulso estavam normais. Shomei estava se arrumando, esticando o corpo e olhando para a vegetação, ou o que restava dela. Ele respirou fundo para sentir o ar calmante. Ah, isso é o melhor. Eu estava ficando claustrofóbico lá. Ele murmurou. Shirokin sorriu e imediatamente correu até a cabeça em forma de capacete de Shomei e o abraçou com força. Bem-vindo de volta, Shonshon. Sentimos sua falta. Shomei riu incontrolavelmente. Hehe, eu também. Você disse que Saiken e Ezobu também estão em casa? Vamos então rápido. Nós iremos, mas primeiro vamos lidar com esta aldeia. Ele disse em voz alta. Todos se sentiram nervosos, já haviam devolvido a fera, achavam que Shirokin iria matar todos eles agora. Mas em vez disso, ele mergulhou os braços no chão novamente. Não, por favor, não destrua a floresta. Shibuki e os aldeões choraram por ele. Mas em vez de Shirokin, veio o chiurear feliz de Shomei. Bonecos, olhem ao redor, a floresta está sendo restaurada. E de fato, como uma demonstração mágica de poderes, as árvores moribundas cresceram novamente, e não apenas voltaram a crescer, mas também começaram a produzir frutos nelas.
tudo maduro para a colheita. Eles sabiam o nome de Shirokin e de onde ele veio, mas ainda estavam chocados e maravilhados com seus poderes. Shomei, o Sete Caudas aqui está fora. Ele é forte o suficiente para destruir esta vila e matar todos vocês em questão de minutos. Ele foi escravizado, enjaulado por todos vocês por décadas. Ele perguntou, fazendo-os olhar para baixo com vergonha, embora alguns loucos olhassem para ele com raiva. Mas você viu a personalidade dele. Ele não vai te matar, sabe por quê? Porque ele não é você. Algumas pessoas sentiram suas palavras perfurarem seus corações. Mas Shirokin não iria fazer nada com eles, o país inteiro estaria sob seu comando de qualquer maneira. Diga a Fu, se ela quiser ver Shomei novamente, ela pode vir para País Dama. Ela era uma Jinchuriki, seu corpo se desenvolveu de forma diferente e ela certamente se tornará forte. Mas apenas com um bom treinamento que só eu posso fornecer. Adeus, ele disse ao líder da aldeia, Shibuki. Então, sem perder um minuto, ele pulou em cima da cabeça gigante de Shomei e sentou-se. Vamos, Shomei, disse ele. Uau! No momento em que Shomei agitava seus ventos e voava, sob a cortina de poeira, Shizui também saltou e alcançou Shirokin. Depois disso, eles voltaram para País Dama. Capítulo 65. Raposa Inteligente. É tão bom voar de novo, Shiro. Isso é muito divertido. Oh, quem é esse? Shomei cantou alegremente e voou pelo céu. Eles estavam indo para casa. Conheça Shizui Uchiha, Shizui, este é Shomei. Shaken os apresentou. Shomei engasgou, vá. Uchiha? Eles não são pessoas más? Alguns são, mas este não tem olhos. Shirokin esclareceu. Até agora, era mais provável que todas as bestas com cauda soubessem do perigo do Sharingan, então todos provavelmente odeiam o clã Uchiha tanto quanto o clã Senju. O mundo mudou muito, lembro que antes não existiam tantas aldeias pequenas, comentou Shomei. Eles estavam seguindo a rota que os levaria através do País do Fogo, do País dos Rios e depois do mar. Sim, mas os ninjas ainda são como eram antes, gananciosos, egoístas e míopes. Shirokin disse. Hehe, Shizui não vai se sentir mal? Shomei perguntou. Tenken riu e brincou. Ele só se sentiria mal se também caísse na mesma categoria. Isso fez com que Shizui não conseguisse dizer nada. Mas ele falou, os shinobi lutam para sobreviver. Shirokin zombou instantaneamente. Errado, não minta para si mesmo, garoto. Humanos normais sem chakra também vivem em pequenas aldeias. Eles nunca precisaram travar guerras e matar pessoas agora, não é? Então por que apenas o shinobi? Shizui não tinha resposta para isso. Sua crença em seu estilo de aldeia e ninja já estava vacilando a cada dia que passava. Shiro, a que distância fica nossa nova casa? Shomei perguntou. Apenas voe por mais 20 minutos na mesma direção. Ele instruiu. Shomei aplaudiu. Se for esse o caso, voarei mais rápido e chegarei em 10 minutos. Fiel às suas palavras, eles chegaram ao País de Dama, mas no caminho Shomei ficou muito cansado e teve que pousar para descansar. Eu disse para você ir devagar, Shirokin o repreendeu. Mas, voar é tão divertido. Shomei respondeu. Sim, vamos voltar agora. Irei para Sunagakura em seguida. Estou preocupado com Shukaku. Ele está trancado há mais tempo e nem sabe o que aconteceu conosco. Shirokin murmurou preocupado. Não se preocupe. Ele provavelmente está mal-humorado e maluco como sempre. Mas você deve encontrá-lo rápido, ou ele pode fazer algo muito ruim que pode estragar nosso nome. Shomei o aconselhou. Concordando com isso, eles continuaram seu caminho. Shirokin explicou tudo para Shomei. Essa grande estrada limpa que você vê se chama Bijuvei. É a maior estrada do país que leva aos cantos norte e sul do país. O chá é muito famoso aqui, mas por minha causa os bolinhos também ficaram bastante famosos. Você deveria experimentar, vai demorar 1 ano para testar todos os sabores. Ele explicou, excitando o enorme besouro. Shomei estava muito feliz porque agora não estaria preso a uma pequena aldeia e teria um país inteiro para voar. E eu me tornarei seu Jinchuriki para que você esteja sempre seguro e livre, Shirokin acrescentou e explicou a coisa sobre o selo. As pessoas estavam ocupadas com seu trabalho na cidade de Dama. Surpreendentemente, todos usavam roupas femininas, principalmente homens. As mulheres usavam roupas masculinas. Shirokin não demorou muito para trazer Shomei de volta, então a aposta ainda era válida, pois deveria durar 1 semana. A economia estava crescendo e as pessoas eram ricas. As crianças estudavam nas escolas e brincavam no local. Os parques foram feitos para fins recreativos, para que as pessoas possam relaxar. Eles estavam cheios de amantes, sentados próximos, de mãos dadas. Alguns ousados já estavam se degustando. Havia todos os tipos de grupos, casais humanos normais, casais do clã Nidama, casais interrelacionados Nidama Uzumaki. Não houve restrição. Saiken estava em sua fazenda, ele teve a ideia de montar uma granja em seguida, pois quando fez o bolo da última vez teve que comprar muitos ovos. Agora, ele decidiu criar um enorme galinheiro, com sistema automatizado de coleta de ovos. Ele estava usando todo o seu grande cérebro e, claro, Monari o ajudou. Isobu estava se divertindo muito no mar, adorava nadar e pescar. O fato de poder contribuir para o país fez com que ele se sentisse orgulhoso de si mesmo e digno. Uau! De repente, uma sombra gigante voou sobre toda a cidade. Todas as pessoas, crianças, amantes, Saiken e Isobu notaram isso. Eles olharam para cima e viram a terceira grande besta santa, Shomei. As pessoas o reconheceram imediatamente por causa dos brinquedos de pelúcia e dos posteres. Saiken e Isobu deixaram o trabalho e foram encontrar o irmão. Shomei pousou direto no pátio do Palácio Daimyo. Jin saiu correndo e junto com ele estava seu filho, Shirajin, em seus braços. Parece que o antigo hábito de Shomei de fazer músicas aleatórias não desapareceu. Então ele cantou sua canção de feliz retorno. Yo! Aí vem o sortudo Sete Shomei. Sim,
Este é o seu mano favorito. Vou levar você para voar e fazer cócegas em você até fazer você chorar. Nós somos o clã Dama e eles nos chamam de calamidade. Mas na realidade somos apenas uma pequena família boa e feliz. Estou de volta, o descanso virá em breve. E então faremos uma viagem em família para Moon. Ei, Shomei está de volta. Monari também chegou logo em seguida e o abraçou. Bem-vindo a casa, Shomei. E quando você aprendeu a cantar tão bem? Shomei deu uma risadinha embaraçosa. Eu e Fu costumávamos praticar e passar o tempo. Shomei. As vozes altas de Saiken e Ezobu também soaram. Eles não puderam entrar no prédio porque as paredes os obstruíam. Sai-chan, Ezobu-chan. Shomei interrompeu. Ele voou até eles e abraçou seus irmãos. Os três ficaram juntos, os braços segurando um ao outro. Saiken falou alegremente. 3 já foram, faltam mais 6. Shiroken assentiu e planejou seu próximo alvo. É por isso que estou partindo imediatamente para Vento País. Em seguida traremos Shukaku para casa. E desta vez haverá uma luta com certeza. O Kazekage deles é muito orgulhoso de si mesmo e não cederá. Prepare um comboio de 500 caravanas, cheio de grãos e suprimentos que a nação do deserto teria fome. Eu vou subornar o povo do país para jogar fora seus atuais governantes. Jin, entretanto, tinha algumas informações novas para ele. Acho que será muito fácil para você assumir o controle do Vento País. O Daimyo e Sunagakure não têm uma relação muito boa ultimamente, porque o Daimyo foi visto recentemente entregando todos os contratos para Konoha, já que são mais baratos e de melhor qualidade. Isso deixou Sunagakure irritado com a administração, a tal ponto que eles até chamaram de volta sua própria proteção shinobi enviada para ele. Shiroken silenciosamente traçou um plano. Então isso significa que o Daimyo está desprotegido. Este é o melhor momento para assumir o controle do país. No entanto, se eu quiser que Sunagakure se submeta, precisarei usar comida como alavanca. Mas não diretamente e em vez disso, será através do escritório do Daimyo. Prepare-se para minha partida. Era um novo dia em Konoha, todos haviam acordado. Mas a porta da casa de Naruto ainda estava fechada. Hoje, ele deveria ir encontrar Jiraiya para treinar para os exames Chunin, mas Jiraiya só ficou esperando. Não era que Naruto tivesse fugido, só que ele não conseguia acordar, pois estava preso em sua mente, diante de uma poderosa raposa furiosa. Ontem à noite, quando Naruto adormeceu, sua mente entrou no selo sem saber. Ele não conseguia abrir o selo, mas sempre conseguia ver o interior. Hoje foi a primeira vez para ele. Você é a raposa demoníaca? Naruto ficou na frente do grande portão de aço para perguntar a ele. De repente, um grande olho vermelho se abriu do outro lado do portão. Do nada, 2 grandes mandíbulas tentaram comer o portão com raiva e raiva. Humanos! Seus escumas! Vou matar todos vocês! Naruto estava assustado. Ele recuou, mas pediu, por favor, fale comigo. Não quero machucar você. Você? Um canalha patético me machucou. Eu sou imortal, comida. A raposa ficou furiosa e rosnou. O rosto de Naruto caiu e ele perguntou desanimado. Você matou meus pais? Quem eram eles? O silêncio se seguiu. A raposa por algum motivo se acalmou e olhou para Naruto com uma cara de escárnio. É por isso que você veio aqui? Egoísta como sempre. Sim, eu os matei. Veja esta garra aqui, eu perfurei seus peitos. Foi uma sensação incrível, destruindo a carne deles enquanto eles choravam por você. Não quero ouvir mais. Naruto tropeçou para trás. O choque da descrição da morte de seus pais foi demais. Ele era um menino emotivo desde o início e não era isso que ele queria ouvir sobre seus pais. Eles nem te contaram sobre os nomes dos seus pais? Apenas humanos humildes. O que mais você pode esperar? Eles te chamam de monstro, não é? Por que você não se torna um então? Destrua a vila. Matar todos, pois eles são responsáveis por não salvar seus pais. Eu era apenas um peão, controlado pelo maldito Uchiha. Ensine-lhes uma lição, garoto. Mate-os. Mate todos. A raposa começou a seduzi-lo para seus planos obscuros e distorcidos. Naruto gritou, mas, eu sou fraco. A raposa riu, então venha, apenas destrua este selo. Eu lhe darei todo o meu poder. Você pode destruir o mundo, esqueça a aldeia. Ninguém será mais forte do que você nunca. Esta é a sua chance. Pegue, vingue seus pais. Vinga-os. Vingá-los? Naruto também começou a repetir e lentamente deu passos em direção à jaula. Vingá-los? Vou vingá-los. A raposa sorriu alegremente de dentro da jaula, antecipando o momento em que o menino dará o primeiro passo para dentro. Capítulo 66. No celo. Jiraiya estava triste e em conflito. Ele não tinha ideia de como lidar com o menino. Ele tentou discutir o assunto com Hokage, mas aparentemente abandonou toda a responsabilidade e passou a questão para ele. Jiraiya também se sentiu um pouco responsável, já que negligenciou seu afilhado. Ele queria ajudar Naruto, mas ele não era o tipo de pai, ele era apenas um vovô pervertido amigável da vizinhança. Ele leu o livro que Naruto estava lendo um dia atrás. Se Naruto tivesse algum cérebro, ele saberia que é o Jinchuriki, e quando isso acontecer, ele fará perguntas. Eu deveria contar a ele as respostas ou isso pode levá-lo ao caminho da destruição. E se ele for o filho da profecia? Jiraiya pensou. Mas quando decidiu contar a Naruto sobre sua família, Naruto não veio treinar. Ele esperou o dia inteiro, mas o menino não apareceu. Parando de escrever seu livro, ele decidiu verificar o que estava fazendo. Ao ir para sua casa, ele começou a ter uma sensação muito ameaçadora. Então ele acelerou seus passos. Ele logo chegou à porta do pequeno apartamento. Ele bateu, mas ninguém abriu. A porta estava trancada, então acho que Naruto estava dentro ou fora. Ele esperou um pouco, mas ninguém abriu a porta. Antes de sair, ele foi até a janela para olhar secretamente para dentro. Para seu desgosto, a casa estava suja, roupas e lixo estavam por toda parte. Mas então ele notou Naruto dormindo profundamente em sua cama.
Pensando que talvez ele estivesse muito cansado ou algo assim, ele decidiu ir embora. Porém, assim que ele estava saindo, pelo canto dos olhos ele notou uma marca na barriga de Naruto. Ela estava brilhando na luz. Isso, este não é o selo de Jinchuriki? Jiraiya deduziu. Ele sabia que a situação era grave, então quebrou o vidro e entrou. Ele segurou Naruto e tentou acordá-lo, mas o corpo parecia sem vida como um boneco. Vingança! A voz rosnada de Naruto ressoou no apartamento. Os cabelos de Jiraiya se arrepiaram de medo. Ele não tinha medo de lutar contra as bestas com cauda, mas sim com medo de que se saísse dentro da aldeia causaria grande destruição. Logo, ele viu uma aura avermelhada cobrindo o corpo de Naruto. Sua determinação tornou-se forte. Devo tirá-lo da aldeia. Então ele pegou o corpo de Naruto e o arrastou para fora dos limites da vila. Vingança! Vingança! Naruto avançou lentamente em direção ao portão gigante. A raposa demoníaca do outro lado estava esperando desesperadamente por ele. Finalmente eu voltarei, Shiro. Kurama pensou em sua cabeça. Kurama estava esperando para voltar para Shiroken. Depois de ouvir de Jiraiya o que está acontecendo ao redor do mundo, ele teve a confiança de que Shiroken deveria estar de volta. Mas ele não queria esperar que ele viesse buscá-lo. Ele esperava desesperadamente que Naruto falasse com ele, para que ele pudesse sair daqui, e também talvez destruir a vila enquanto ele estivesse nisso. Mas ele amaldiçoou o maldito Minato por falar metade dele. Venha, garoto. Eu lhe darei o poder que você deseja. Kurama o atraiu. Naruto, desavisado e desavisado, segurou a barra do portão. Ele olhou para dentro uma última vez e então pulou nele. Ha ha ha. Kurama, com uma risada enlouquecedora, atacou com todas as suas forças. Toda a sua raiva reprimida explodiu em questão de segundos. Finalmente, Naruto estava com os olhos entreabertos, olhando para a raposa demoníaca que se aproximava. Ele ergueu o braço lentamente para tocar a raposa. Mas então, de repente, uma pequena gota de lágrima escorreu pelos seus olhos azuis. Como eram meus pais? Eles me amavam? Quem eram eles? Com uma voz comovente e quebradiça, ele perguntou. O corpo de Kurama, que estava a toda velocidade, pronto para rasgar o corpo de Naruto, desacelerou. Ele piscou os olhos várias vezes enquanto Naruto parecia outra pessoa para ele neste momento. Alguém que ele desejava ver novamente. Kurama, você acha que eu tenho pais? Eu me pergunto como eles são. Por que eles me jogaram fora? Por que pareço tão diferente? Essas perguntas muitas vezes soavam perto dele na aldeia, acompanhadas por suspiros tristes e olhos vermelhos lacrimejantes e sombrios de uma criança de décadas. Como ele poderia esquecer aquela tristeza na voz? Kurama pensou em Shiroken e sentiu dor. Talvez o fato de ele agora saber que não nasceu do amor, que não tem pais e que sua existência foi uma experiência seja mais doloroso e triste do que nunca saber quem foram seus pais. Como poderia Kurama não entender a tristeza do abandono? Seu velho deixou ele e seu irmão quando eles eram pequenos. Seu amado velho os deixou sozinhos. Eles buscaram amor, cuidado e aceitação, apenas para receberem ódio e ganância dos humanos. Eventualmente, eles próprios se tornaram odiosos e gananciosos como aqueles humanos. Espero que você aprenda o que é a verdadeira força, foram as últimas palavras de seu velho. Kurama não era estúpido. Depois de viver com Shiroken por décadas e como uma grande família, ele sabia o que é a verdadeira força. É a união, amor, aceitação de uma família. É a confiança que vocês podem depositar um no outro, sabendo que eles estão ao seu lado. Conte-me sobre minha mãe, ela me amava? Naruto perguntou deprimido. Kurama estava bem na frente de Naruto, sua boca gigante estava a alguns centímetros dele. Se ele quisesse, ele poderia despedaçar o menino. Esse garoto nem tinha uma família biju para cuidar dele ou brincar com ele. Demônio, praga, sujeira, diabo, bastardo, assassino, problema, semente ruim, má sorte. Kurama havia perdido a conta de diferentes nomes que Naruto era chamado desde sua infância. Intimidado pelas mesmas pessoas que sua mãe e seu pai salvaram e pelas quais morreram, as mesmas pessoas pelas quais ele foi sacrificado. Desde que Naruto aprendeu a andar e falar, ele foi jogado fora para viver a vida de um órfão. Viver no quartinho sujo, sobrevivendo da caridade dada pelo magnânimo Hokage e pelos mais velhos. Os chamados amigos da família e padrinho nunca vieram vê-lo, estivesse ele vivo ou não. Kurama sempre se perguntou que os pais de Naruto eram gente grande, Kushina era uma kunoichi renomada e Minato era dono de 2 casas. Fez centenas de missões como Jonin e era Hokage. Onde está todo o dinheiro economizado deles? Por que Naruto não recebeu isso? Por que ele foi obrigado a comer macarrão simples todos os dias? Por que Naruto morava neste quartinho em vez de na grande casa aberta com ar fresco? Kurama sabia muito sobre tudo já que também estava selado dentro da mãe de Naruto, então nada lhe era escondido. Ele sabia o quão ricos eles eram. Mas vendo Naruto, o garoto às vezes parecia um vagabundo sem teto. Kurama, que já odiava as pessoas, agora as odiava ainda mais. Eles até traíram o seu salvador. O que mais você poderia esperar deles? Ele sentiu que sua aldeia dama era realmente o paraíso na Terra. Bop! Naruto de repente avançou e sua mão pousou no nariz de Kurama, fazendo Kurama se perguntar, esse garoto, ele não sabe que posso matá-lo a qualquer momento? Vamos acordá-lo. Tosse. Kurama primeiro limpou a garganta antes de gritar alto na cara. Deixa uma criança, até o mais forte dos guerreiros mijaria nas calças com essa experiência. Ha-ha-au. Acorda. Piralho. Que? Naruto acordou de repente e caiu de bunda em estado de choque. Ele olhou para frente e seus olhos se arregalaram. Ah, para onde foi o portão? Naruto exclamou em pânico, vendo a porta de segurança faltando. No entanto, ele sentiu algo tocando suas costas, então virou a cabeça e viu o portão. Quando eu fiz, ele empalideceu e começou a suar. Ele olhou para a raposa demoníaca. Desculpe, voltarei algum dia. Hehe. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Fox.
Kurama olhou divertidamente para as travessuras do garoto. Naruto nunca foi realmente inteligente. Era como se ele herdasse a estupidez de sua mãe e apenas os cabelos loiros de seu pai, não a mente. Venerável raposa, voltarei mais tarde. Vou trazer ramen de Ishiraku para você. Naruto estava subornando a raposa assustadora, que não estava realmente tentando assustá-lo, apenas olhando para ele. Mas mesmo isso era apavorante. Naruto, centímetro por centímetro, alcançou o espaço entre os portões e decidiu pular. 1, 2, No entanto, sua decisão de saltar foi subitamente destruída, com apenas algumas palavras da raposa. Kushina Uzumaki e Minato Namikaze. Estes são os nomes de sua mãe e de seu pai. Capítulo 67. Perguntas e respostas. Kushina Uzumaki e Minato Namikaze. Estes são os nomes dos seus pais. Assim que Naruto ouviu isso, ele parou no meio do caminho. Ele olhou para trás com olhos brilhantes, mas em conflito. A resposta que ele procurava estava bem aqui, mas ele estava preparado para isso? Ele não tinha ideia. Minato Namikaze? Mas ele foi o quarto Hokage. Naruto disse, incapaz de acreditar tão facilmente que esse pai era uma pessoa tão lendária. Kurama deu um passo para trás e se deitou sim, pirralho estúpido. Seu pai foi o quarto Hokage. Mas o velho terceiro Hokage disse que meus pais eram pessoas normais e morreram no seu ataque a Konoha. Naruto respondeu incrédulo. Como poderia ser tão fácil para uma criança que mentiu durante toda a vida simplesmente aceitar a verdade? Ficou ainda mais difícil quando as mentiras saíram da boca daqueles que você considerava próximos. Eu fui selado dentro da sua mãe antes de você. Eu matei seus pais com minhas próprias mãos e você duvida das minhas palavras? Me pediu desculpas. Só que se ele tivesse feito isso antes de ser perfurado por mim, eu o teria poupado. Kurama se lembrou daquela noite. O que Minato havia dito ainda estava em sua mente. As palavras, peço desculpas por mantê-lo longe de sua família. Baki. Naruto caiu para trás. Ele nem se lembrava de ter sentido medo. Por que eles fizeram isso? Se meus pais eram heróis, então por que as pessoas não me contaram? E por que você os matou? Cala a boca, menino. Não levante a voz para mim. Eu não escolhi ficar trancado dentro de você, fui preso aqui. Eu também tenho uma família, uma aldeia, amigos e meu filho. E eu não poderia, eu os vejo há décadas por causa de vocês, humanos. Primeiro que Madara usou seus olhos em mim, depois seu Hashirama me aprisionou em sua esposa, depois sua mãe veio, depois outro Uchiha tentou me controlar, e agora estou preso em você. Durante décadas estive preso, escravizado para ser usado como arma. Diga-me, devo dar flores a vocês humanos? Kurama rosnou de raiva. Ele não teve ninguém com quem conversar nas últimas décadas e finalmente estava revelando seus sentimentos. Naruto fungou e ficou em silêncio. Ele não queria se sentir mal por Kurama, queria ficar com raiva dele. Mas ele sentia que Kurama também era vítima de tudo isso. Assim como ele era um pária, visto como um demônio pelos humanos. Então, por que você não sai? Estou aqui, vou abrir o selo para você. Naruto ofereceu ingenuamente. Kurama olhou chocantemente para seu rosto inocente. Ele sorriu. Você sabe o que isso significa? O que significa separar um Jinchuriki de um biju? Você morrerá assim que eu sair. Naruto olhou tristemente para seus pés, então. Mate-me. Talvez então eu veja meus pais e pergunte por que eles tiveram que morrer e trancar você dentro de mim. Talvez se eles não tivessem, as pessoas não teriam odiado meu. E como você planeja reconhecê-los? Você nunca os viu e eles te viram quando você tinha apenas um dia de vida. Kurama respondeu inteligentemente, confundindo o garoto. Olhando para o rosto conflituoso de Naruto, Kurama caiu na gargalhada, hahaha. Sua estupidez é muito divertida. Desde que comecei a observar sua vida nunca mais fiquei entediado. Ei, eu não sou estúpido. Um dia me tornarei o maior Hokage. Naruto proclamou com o mesmo velho espírito entusiasmado. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda falava em ser o Hokage. Ele realmente não tinha muito tempo de atenção, mas pelo seu rosto, estava claro que ele estava escondendo sua dor. Ele estava finalmente se tornando adulto, aprendendo a esconder seus sentimentos por trás de um sorriso falso. Mas novamente, como ele poderia se sentir tão mal por um pai que nunca viu, conheceu, ouviu ou conheceu? Kurama zombou. Disse o garoto que deu seu primeiro beijo com outro garoto na frente de toda a sala de aula. Naruto ficou vermelho de raiva. Isso foi um acidente. Kurama rapidamente respondeu com uma voz santa. Não há acidentes. Suspiro, você pode me mandar de volta? Quero ir falar com Lord Ferdi. Quero perguntar a ele por que ele mentiu para mim. Naruto perguntou educadamente. Não se pode confiar naquele macaco sorrateiro. Gorilas são bons, mas macacos são os piores. Ele mentirá para você de novo, ou pior, algum inimigo secreto irá ouvi-lo e sequestrá-lo para me matar. Sua melhor aposta é perguntar àquele pervertido de cabelos brancos. Ele era o sensei do seu pai. Kurama revelou. Sério? Perviseide era o sensei do meu pai? Então, ele deve ter uma foto dele. Por favor, me mande sair. Naruto pediu. Kurama acenou com a mão. Apenas saia sozinho. Da mesma forma que você veio aqui. Além disso, aquele homem já sequestrou seu corpo e trouxe você embora. O que? Naruto exclamou, e com isso, sua consciência também voltou ao seu corpo. Espero ter feito a coisa certa, Shiro. Irei até você em breve. Kurama murmurou para si mesmo e fechou os olhos, mantendo uma vigilância sobre o que estava acontecendo lá fora. Jiraiya estava confuso e desesperado. Ele foi a toda velocidade e trouxe o corpo de Naruto com ele. Ele veio até a cachoeira fora da aldeia. Espero que seja distância suficiente. Ele estava ofegante. O material vermelho semelhante a plasma estava se acumulando em Naruto, tornando-se cada vez mais espesso. Jiraiya sentou-se sob a sombra de uma árvore para respirar. Mas em apenas um segundo o corpo de Naruto desapareceu. Jiraiya levantou-se imediatamente, alerta sobre o que estava ao seu redor. Estrondo. Será que as 9 caudas assumiram o controle? Ele se perguntou e pegou seu pergaminho.
Um grito alto e indutor de medo ecoou na selva e do nada Naruto saltou em sua direção. Rasengan. Jiraiya criou uma bola espiral de chakra na palma da mão e se preparou para lutar enquanto cerrava os dentes. Ele esperava que um ataque rude o tocasse, mas o que veio foi uma voz inteligente, tem certeza? Você estará machucando o corpo de Naruto. Para o horror de Jiraiya, o corpo de Naruto estava a poucos centímetros de sua mão, e a parte onde o Rasengan iria atingir não estava coberta pelo chakra vermelho. Arg! Jiraiya caiu para trás e sentiu dor, as garras feitas de chakra perfuraram seu ombro e o prenderam. Mas a fera também parou. Jiraiya viu a mutação de Naruto de perto. Seus olhos tornaram-se vermelhos como os de uma raposa e seus caninos se alongaram. Seus bigodes ficaram muito mais profundos. Diga-me, onde está Shiroken? Uma voz perguntou, parecia a de Naruto e também uma voz desconhecida misturada. Jiraiya percebeu imediatamente. O Nove Caudas estava perguntando por sua família. Entendendo que a melhor opção seria contar a verdade e acalmar a fera, ele respondeu. No Teia País, agora renomeado como País Dama. Fui lá e o conheci há algumas semanas. As 6 caudas. Ele honestamente contou tudo a ele. Jiraiya deu um suspiro de alívio ao ver o plasma vermelho desaparecendo do corpo de Naruto. Seu jogo funcionou e dizer a verdade foi útil. Perviseide. O que você está fazendo? A voz normal cheia de choque de Naruto assustou Jiraiya. Naruto estava sentado em seu corpo, a cabeça perto do rosto. Eu estava lutando contra o controle das 9 caudas sobre o seu corpo. Só estou interessado em belezas, então não cozinhe algo desagradável nessa sua cabeça. Jiraiya esclareceu. Eu não acredito em você. Você é o sábio Pervi. Quem sabe no que você está interessado? Naruto disse fortemente. Pirrado. Vem aqui. Ele pegou Naruto e perfurou sua cabeça com os nós dos dedos. Por um tempo Naruto riu, mas então ele começou seriamente hehe. Sensei. Eu sei tudo agora. Sobre a besta, o Jinchuriki. Sobre meus pais. Por favor, me conte sobre eles. Por favor. O sorriso de Jiraiya desapareceu e a seriedade assumiu. Seria um longo dia, ele percebeu. Dama capital. Shiroken completou o selo Jinchuriki com Shomei. Agora Shomei era o santo dos céus do país Dama. Às vezes, algumas crianças ousadas lhe pediam uma carona. Até Saiken pediu-lhe uma curta viagem. Voar era muito divertido. Olhar a paisagem do céu nunca envelhece. Pessoal, vejo vocês em breve com Shukaku desta vez. Shiroken estava sentado em uma carruagem que transportava várias mercadorias. Havia um comboio inteiro de 500 carruagens esperando por ele do lado de fora. Desta vez, Shizui e Hakumatsu, o antigo fisiculturista da vila, iriam com ele. Ele trouxe Hakumatsu para que pudesse trazer todo o comboio de volta ao país depois de fazer comércio. Tchau, tchau. Ele acenou com a mão. Shiro, empacotei seus bolinhos favoritos. Certifique-se de comê-los. Monari o lembrou. Shiroken sorriu alegremente e acenou. Eu vou. Tome cuidado até eu voltar. Aku, estude bem. E Jin, governe bem. Shiragen, irrite mais seus pais, hehe. Shomei então os acompanhou até a fronteira do país e voltou de lá. Então o grande comboio dirigiu-se para o deserto Vento País. Desolada, seca e árida, onde pequenas aldeias vivem à beira de surtos de canibalismo. Onde os daimyo ignoram as dificuldades das pessoas comuns. Onde a aldeia Shinobi prefere travar uma guerra do que fazer a paz com os vizinhos em troca de recursos alimentares. Este deserto não era gentil com ninguém. E Shiroken sabia que seria um osso duro de roer se as coisas não corressem muito bem. No entanto, Shiroken era um jogador que ninguém havia enfrentado antes. Diante da força absoluta, qual seria a resposta deles? Lutar ou fugir? Só o tempo diria. Capítulo 68. País do Vento. O que aconteceu com a rebelião que as duas famílias começaram no sul? Jin perguntou ao seu comandante de defesa. Senhor Daimyo, eles foram imediatamente capturados e enviados para a prisão. Aguardam julgamento por você. O homem relatou. Bom, mantenha-os na prisão. Passarei para o julgamento quando achar que é punição suficiente. Dei a eles chances suficientes para não irem contra mim e se concentrarem em seus negócios. Quais são os sentimentos nessa área? Jin questionou. Normal, as pessoas não apoiaram a rebelião porque apoiam e amam vocês. Na verdade, foram as pessoas que denunciaram as atividades suspeitas das duas famílias. Comandante explicou. Jin suspirou e continuou. Isso é bom. Lord Dama nos instruiu a ficarmos em alerta. Algumas pessoas podem tentar entrar ilegalmente no país para bisbilhotar. Sim, senhor Daimyo. O homem saudou e saiu. Jin, cansado, recostou-se na cadeira e olhou para fora pela janela. O céu estava claro, o sol derramava uma luz saudável. Mas ele se perguntou, não deve ser tão agradável no Vento País como aqui. Afinal, é um deserto. Jin estava absolutamente certo. O calor do deserto do Vento País era escaldante. Mesmo que todos fossem guerreiros endurecidos, ninguém poderia enfrentar tal calor sem amaldiçoar uma ou duas vezes. Este velho vai morrer se isso continuar. Hakumatsu, o velho fisiculturista, finalmente enfrentou um desafio. O calor do deserto. Ele estava viajando com Shiroken e Shizui e estava deitado na carruagem sob a sombra das cobertas de tecido. Enquanto Shiroken estava sentado no banco do motorista, aparentemente não afetado pelo sol. Senhor Dama, como você não foi afetado? Shizui perguntou, finalmente abrindo a boca. Ele estava encharcado de suor. Eu sou um com a natureza. Estou gostando de aproveitar a luz do sol. É refrescante. Vocês dois deveriam parar de pensar no calor? Shiroken os aconselhou. Mas eles obviamente tentaram fazer isso. Senhor Dama, você pode criar gelo para nós na carruagem? Hakumatsu perguntou. Claro, aqui. Shiroken manipulou a energia natural e criou um pequeno monte de neve dentro da carruagem. Sim, este velho não vai morrer hoje. Hakumatsu pulou na neve e começou a fazer um anjo de neve. O homem podia ser velho, mas seu coração era jovem.
Atualmente eles estavam a caminho do Palácio Daimyo, que era cercado por uma cidade e era onde venderiam seus produtos. O caminho deles foi longo, pois eles tiveram que passar pelo País do Fogo, depois cruzar o País do Rio e finalmente entrar no País do Vento. Ao longo do caminho, eles venderiam muitos itens para as aldeias normais a um custo acessível. Isso era para gerar boa vontade no coração das pessoas. Shiroken lhes diria abertamente que eles eram do País Dama. Até mesmo todos os itens que tinham algum tipo de embalagem tinham o logotipo do País Dama, um bolinho fumegante. No entanto, se o que eles pensavam serem aldeias pobres no País do Fogo e no País do Rio, as condições no País do Vento eram muito piores. As pessoas pobres das outras nações eram ricas em comparação com os pobres daqui. No entanto, a perseverança humana foi algo incrível. Mesmo nesta terra deserta, as pessoas sobreviviam de alguma forma. A estrada que eles tomaram era a estrada principal que levava à cidade-palácio do Daimyo, mas a estrada ainda parecia vazia. Apenas a longa fila do comboio comercial estava criando poeira. Shizui, mostre-me o mapa. Shiroken pediu o mapa para ver qual era a localização mais próxima. Ele checou o mapa de perto e viu que havia algumas aldeias próximas. Shiroken estava enviando algumas carruagens para essas aldeias para que também pudessem comprar coisas. Envie-os para estas 3 aldeias. Eles estão por perto. Ele pediu. Shizui assentiu e se preparou para pular para trás, para avisar as últimas carruagens. Senhor Dama! Senhor Dama! De repente, um membro do clã Dama veio trotando no cavalo. Ele parecia cansado. O que aconteceu, Roku? Shiroken perguntou. Ali, eu vim da última aldeia para onde você nos enviou. Nossa carruagem foi roubada, e eles comeram um dos cavalos. Roku relatou severamente. Devo ir? Shizui perguntou com uma expressão rígida. Shiroken pensou um pouco e depois balançou a cabeça. Não, deixe-os. Não é como se pudéssemos recuperar a carruagem e a comida, embora eu me sinta mal pelo cavalo. Infelizmente não sei como lidar com eles. Matá-los seria uma escolha sábia, mas eles não são meu povo e ficaram assim por necessidade. O Daimyo não conseguiu lidar com seu país corretamente. Deixe-os em paz. Nós cuidaremos deles mais tarde. Esperançosamente, quando a comida começar a chegar até eles regularmente, eles pararão com suas tendências canibais. E vocês dois, subam na minha carruagem e descansem um pouco. Olhem para Hakumatsu dormindo profundamente e empurre-o à parte. Roku olhou para dentro e viu neve na carruagem. Ele não ficou surpreso, mas com ciúmes do velho. Eles continuaram no caminho tomando cuidado para não pegar o caminho errado e acabar dentro do deserto da solidão. Não havia nada além de areia até onde se podia ver. Shiroken podia entender porque os shinobi de Sunagakure eram tão temperamentais e amantes da guerra. Este clima poderia transformar até a pessoa mais fraca num lutador mediano. Mas chame isso de estupidez ou ignorância de Sunagakure. Se eles tivessem agido de acordo com o Tratado de Ashirama, teriam desfrutado do comércio de alimentos do País do Fogo e também de terras baratas para alugar. O comboio continuou por mais um dia e finalmente avistou uma grande cidade no horizonte. Ela se destacava como uma grande e exuberante árvore frutífera em um vasto deserto. A cidade era muito grande, muito maior do que todos esperavam. Como eles construíram esta cidade sendo tão pobres? Hakumatsu se perguntou. O país é pobre, não o seu governante. Afinal, toda a riqueza do país vem aqui para ser acumulada. Shiroken deduziu. Shizui, vá em frente e explore a cidade, encontre tudo o que puder sobre seus segredos, ordenou Shiroken. Shizui já era tão bom quanto uma pessoa com olhos normais. Ele usou algo chamado ecolocalização para entender o que estava ao seu redor e criar um mundo incolor de raios-x em sua mente. O comboio de 500 carruagens percorreu mais de 3 quilômetros na estrada e gerou muito trânsito fora da cidade. Os portões da cidade foram fechados rapidamente com medo de que fosse algum tipo de ataque. Os sinos começaram a tocar por algum motivo e muitas cabeças apareceram nas paredes da fronteira. Shiroken seguiu em frente em direção aos portões da cidade. Um homem de dentro também saiu. Ele parecia importante o suficiente porque usava roupas com bordados dourados, junto com 10 guardas samurais atrás dele. Olá, sou um comerciante do País Dama. Este é o nosso comboio de comerciantes, vindo do meu país. Ouvimos dizer que as pessoas careciam de alguns alimentos neste país, então viemos vender. Shiroken se apresentou. O homem curvou-se respeitosamente. Eu sou o tesoureiro do Senhor Daimyo, Nobita. Ouvimos muitos relatos sobre um grande grupo de carruagens vindo para cá. Damos as boas-vindas ao País do Vento e, claro, agradecemos por trazer todos esses itens. Mas não há espaço suficiente dentro da cidade, então pedimos que você monte seu mercado fora dos portões da cidade. Senhor, Shiroken obviamente não queria revelar seu nome verdadeiro no momento. Eu sou Oda Nobunaga. Sou dono da maior parte do comércio no País Dama e também sou um bom amigo do Daimyo do País Dama. Então, Lord Nobunaga, eu convido para o Palácio Daimyo. Talvez seu povo possa abrir suas lojas por conta própria. Tenho certeza de que Lord Daimyo adorará vê-lo. Ele está muito interessado no misterioso País Dama, que se tornou tão rico em tão pouco tempo. Nobita, como qualquer político normal, sabia lamber os pés de alguém. Afinal, era o trabalho dele. Claro, vamos. Ouvi dizer que o Daimyo gosta de comidas exclusivas e caras. Trouxe 100 sabores únicos de bolinhos instantâneos. Shiroken aceitou o convite e entrou na cidade com ele. Olhando em volta, as pessoas aqui pareciam decentes. Eles usavam roupas normais e pareciam felizes. Pelo menos a principal cidade do país estava um tanto próspera. No caminho, fomos atacados por canibais. Shiroken atingiu seu nervo delicado. Nobita fez uma careta, esses bárbaros imundos. Eles perderam suas raízes humanas. Mas eles foram forçados a fazer isso, certo? Eles não têm nada para comer ou beber. Mas por que não vieram para esta cidade? Ele perguntou.
Nobita ficou um pouco tenso e respondeu, eles não virão. Enviamos ajuda para eles, mas eles comeram a ajuda. Eles deixaram sua humanidade. Mentiras. Shirokin sentiu. Ah, aqui estamos. Vamos levá-lo para conhecer o daimyo. Nobita o conduziu com entusiasmo para o palácio. Capítulo 69. Ancião de Sunagakure e desenvolvimentos duvidosos. O palácio estava cheio de samurais em suas armaduras. Eles olharam para Shirokin como se quisessem matá-lo. Toda a cidade e os prédios eram feitos de tijolos de barro e tinham a cor amarela da areia. Devido a isso, embora a cidade fosse muito grande e próspera, ainda parecia árida e feia. No entanto, o interior do palácio era apenas outra coisa. Cortinas de seda penduradas por toda parte, paredes pintadas com cores requintadas. Muitas peças de exibição foram colocadas aqui e ali. Algumas fontes também estavam presentes no interior do edifício. Como eles foram feitos era um mistério. Nobita o levou até a grande porta do salão principal onde o daimyo se sentava durante seu horário oficial de trabalho. Toque, toque. Como manda a tradição, Nobita bateu 2 vezes e abriu. A porta se abriu e revelou a beleza do salão oficial do Palácio do Daimyo do Vento. Shirokin ficou surpreso, um vento frio saiu do corredor. O piso interno era inteiramente feito de mármore branco, o teto era desgastado e esculpido em ouro, pedras preciosas e tinha belos padrões. A sala também tinha muitos queimadores de incenso colocados ao redor, e no final do corredor estava sentado um homem, em uma almofada semelhante a um trono que foi colocada no chão. Tudo na sala dizia apenas uma coisa: luxo. Senhor Daimyo, apresento a você um rico comerciante do país Dama, Oda Nobunaga. Ele trouxe um grande comboio de mercadorias comerciais. Nobita o apresentou. Shirokin acenou com a cabeça em direção ao daimyo e chamou os homens atrás dele para colocar os presentes na frente. Estes são alguns presentes do meu país. Muitos alimentos que você só encontrará lá. Assim que a comida foi nomeada, o daimyo ficou enérgico. O homem tinha pele bronzeada e não era gordo. Usava um tradicional chapéu de nobre na cabeça e um auri embaixo. Ele tinha uma barba circular no rosto. No entanto, Shirokin ficou um pouco confuso, porque pelo que a inteligência disse, o daimyo do vento deveria ser uma pessoa frugal. Tão frugal que para economizar dinheiro ele chegou ao ponto de terceirizar empregos para Konoha do que para sua própria aldeia Shinobi. Toda essa riqueza é dos daimyos do passado? Ele é um bom homem ou não? Talvez ele seja bom, mas não competitivo, e Shirokin começou a se perguntar. Por favor, sente-se, Lord Nobunaga. Em breve almoçaremos com o enviado de Sunagakure. O Kazekage deles está desaparecido há algum tempo. Nobita disse a ele. Desaparecido? Ha! Esta é minha chance. Shirokin riu internamente e começou a traçar um plano. Shirokin, sem agir de forma reservada, sentou-se em frente ao daimyo. Havia uma mesa no chão, ao lado dos assentos. Sobre eles havia muitos pratos e xícaras, cada um com frutas e garrafas de vinho. Ele com certeza gosta de comer, Shirokin julgou o daimyo. Ele se perguntou como um homem que gosta de economizar dinheiro deixou seu país em ruínas. Ele não deveria ser melhor em administrar as coisas se fosse bom em mantê-las sob controle? Bem, seus pensamentos foram perturbados pela chegada do enviado de Sunagakure. A enviada era uma mulher idosa, provavelmente com um passo na sepultura. Era uma senhora idosa de olhos negros e cabelos grisalhos presos em um coque. Ela usava a roupa tradicional de Sunagakure, que consistia em uma roupa larga e de cor escura com um top tipo poncho. O daimyo, entretanto, levantou-se para cumprimentá-la com respeito. Ancião Chiyo, venha sentar-se. Todos estavam sendo muito respeitosos com ela. E quando disseram o nome dela, Shirokin percebeu quem ela era. Ela foi uma das figuras-chave mencionadas no relatório sobre Sunagakure. Este era o famoso titereiro de Sunagakure, o líder da brigada de marionetes de Sunagakure e um ninja médico. Chiyo viu todos se levantarem para respeitá-la, mas quando viu a estranheza que era Shirokin, perguntou com interesse. Quem é esse velho? Shirokin imediatamente se levantou com uma cara alerta e irritada. Tia velha, não sou um homem velho. Só tenho cabelos brancos. Shirokin originalmente não se importava quando as pessoas o chamavam de velho, na verdade, ele não se importa se as crianças o chamassem assim, pois são inocentes e não sabem de nada. Mas quando uma mulher meio morta faz isso, fere seu orgulho. Daimyo interveio rapidamente e Shirokin era obviamente muito mais importante do que um representante de uma aldeia pobre e chata. Este é Lord Nobunaga, do país Dama. Ele é o grande comerciante que trouxe o comboio de 500 carruagens em itens. Lord Nobunaga, este é o conselheiro de Sunagakure, Lady Chiyo. Daimyo os apresentou. Shirokin, com o queixo erguido, estendeu a mão, prazer em conhecê-lo. Chiyo sorriu. Espere. Ela corou enquanto apertava a mão dele, da mesma forma, Lord Nobunaga. Ah, sinto que já vi seu rosto antes, mas não me lembro de onde. Shirokin também se perguntou a mesma coisa. Quantas pessoas de cabelos brancos existem no mundo? E por que ela está corando? Vamos sentar e comer. Espero que tudo esteja bem em Sunagakure, Lady Chiyo. Daimyo sentou-se novamente e perguntou. Ela hesitantemente sentou-se e respondeu. As coisas estão normais, mas Lord Kazekage ainda está desaparecido. Precisamos urgentemente de grãos e outros itens alimentares ou então a população de Sunagakure morrerá de fome. Você também não deu nenhum contrato a Sunagakure nos últimos anos, então estamos com pouco dinheiro. Ela estava à beira das lágrimas enquanto explicava sua situação. Talvez ela estivesse atuando ou talvez estivesse genuinamente preocupada com a aldeia. Contudo, o daimyo parecia não se importar com isso. Lady Chiyo, você deve entender que mesmo nós estamos sobrevivendo por pouco. O dinheiro que gasto é tudo que ganho. Lord Nobunaga aqui foi atacado por canibais. Por que eu não teria dado comida a ele se a tivesse aqui? Daimyo afirmou. E no entanto, tudo que vejo nesta mesa é comida que ficará estragada em um dia se ninguém a comer completamente. Eles vão jogar fora então? Eu acho que eu deveria ajudar a terminar. Mas, e os moradores de Sunagakure? Vocês permitirão que milhares de pessoas inocentes também se transformem em canibais?
Tio perguntou. Shirokin pensou se ele pudesse fazer algo agora, então talvez ele pudesse entrar pela porta dos fundos em sua aldeia e ganhar um status muito influente. Enquanto ele fornecer comida, eles terão que ouvi-lo. Então ele decidiu falar. Você pode me ouvir? Olá, olá. De repente, Shirokin ouviu uma voz em sua cabeça. Parecia sua própria voz. Não demorou muito para ele perceber que essa voz era de um de seus clones de madeira. De qualquer forma, não eram muitos. Apenas um em Water País e outro em Wave País. Shirokin perguntou mentalmente. O que aconteceu? Tenho algumas informações que você gostaria de ouvir. Não faz muito tempo, acabei de encontrar uma mulher no País das Águas, deitada no chão, morrendo. Me curou-a para uma boa saúde. Demorou alguns dias para ela acordar. E adivinhe, ela acabou por ser uma Kunoichi de Sunagakure. O clone Shiro revelado com suspense. Shirokin se sentiu confuso. Por que uma Kunoichi de Sunagakure estaria lá? Eles não têm relações com o País da Água. Ambos estão tão distantes que não conseguem realmente espalhar sua influência. O clone respondeu. Eu sei. Ela foi enviada para Kirigakure para relações comerciais. Desde que Mei se tornou a nova Mizukage, muitas nações mostraram sua disposição em fazer uma aliança. Ela foi uma delas, enviada aqui para fazer alguns acordos para trazer alguma comida para a casa dela, mas como já sabemos, os Shinobi são a escória do mundo. Matou ela, mas de que lado? Sunagakure matá-la não faz sentido. Shirokin se perguntou mentalmente. Eu tirei essa informação da boca dela. A primeira coisa depois que ela acordou foi ela amaldiçoando Sunagakure. Eu perguntei a ela sobre isso, ela me disse que foi enviada aqui pelo quarto Kazekage. E adivinhe, ela é um dos Shinobi mais fortes de Suna, até mesmo intitulado como o herói de Sunagakure. Ela disse que foi emboscada e morta por sua própria aldeia. Clone explicou tudo. Parece que nem ela sabe por que eles fizeram isso. A propósito, qual era o nome dela? Shirokin perguntou. O clone deixou escapar Pakura. Capítulo 70. Trama secreta. Shirokin não tinha ideia de quem era essa garota, apenas o nome dela foi mencionado uma vez no relatório. Então, ele precisava obter as informações da própria aldeia e para isso, precisaria chegar até a aldeia. Então ele encarou Tio e falou. Ela estava implorando ao daimyo. Lady Tio, de quantos grãos você precisa? Eles pararam abruptamente de falar e olharam para ele. Tio viu um lampejo de esperança nele. Tanto quanto pudermos, Senhor Nobunaga. Haha, por favor, me dê um número exato. Não quero lhe dar tanto que você se torne ambicioso e comece a travar guerras novamente, disse Shirokin diretamente na cara dela. Demorou alguns segundos para ela perceber o que ele disse, já que ela nunca tinha ouvido alguém envergonhar sua aldeia tão diretamente, pelo menos não na cara dela. O que você quer dizer, Lord Nobunaga? Você está envergonhando minha aldeia? Ele encolheu os ombros e olhou para o daimyo. Não, estou apenas desapontado com a liderança de sua aldeia e com suas habilidades de tomada de decisão. Eu me pergunto se o QI de seu conselho de anciãos e do Kazekage está em um dígito. Sunagakure não conseguiu um contrato exclusivo de Konoha durante Ashir. Antes da primeira guerra Shinobi, eles não conseguiram terras férteis para arrendamento e também permissão para comprar grãos a preço de custo? O daimyo assentiu. Isso é verdade. Shirokin continuou desdenhosamente. E o que Sunagakure fez com isso? Eles se tornaram gananciosos e profanaram o tratado na primeira chance de fazer guerra. Você não apenas perdeu a guerra, mas também a terra fértil e o contrato. Esta condição de Sunagakure e do Vento País é por causa de ninguém além de vocês, Shinobi da Areia. Então, é claro, terei cuidado porque pelo seu histórico, vocês desejam mais a guerra do que a comida. Os olhos de Tinho se arregalaram com esse desrespeito. No entanto, onde Shirokin esperava que ela explodisse de raiva, ela simplesmente ficou triste. E agora Shirokin se sentia estranho por deixar uma velhinha triste. Senhor Nobunaga, você sabia que eu havia me aposentado do cargo oficial na aldeia. Mas mesmo nesta idade, estou tendo que trabalhar. A razão é, como você disse, decisões tolas tomadas por Sunagakure. Eu já foi um tomador de decisões e também não é muito melhor. É verdade, não temos uma boa tomada de decisões. Mas você não tem o direito de desrespeitar minha aldeia dessa maneira. Ela disse com uma voz firme, que ainda estava um pouco trêmula. Shirokin zombou. O meu país Dama é tão pequeno e não poderoso, mas pode se tornar tão rico em tão pouco tempo. Tudo sob a grande liderança do novo daimyo e seu incrível e arrojado velho sábio conselheiro. A falta de Sunagakure não é a tomada de decisões, mas a vontade de manter a boa moral. Agora, a grande questão é, se eu fosse fornecer comida para a sua aldeia, o que eu ganharia com isso? Você não tem dinheiro para pagar. Ele perguntou a ela. Tinho ficou em silêncio, perguntando-se com o que poderiam pagá-lo. Antes, o problema deles era que não havia lugar para comprar alimentos, pois outros países os vendiam a preços exorbitantes, enquanto seu próprio país não tinha o suficiente. Podemos assinar um contrato, um IOU. Ela propôs. Shirokin negou abertamente. Não, com o que você vai me pagar guerra? Como posso acreditar que você vai me pagar mais tarde? Você vai ganhar a sorte grande de repente? Se não puder me pagar agora, você pode não me pague mais tarde. Sua aldeia não tem nenhum fluxo de renda, nunca teve nenhum. Então você tem algo em mente? Ela perguntou. Shirokin estava esperando por isso, ele acenou com a cabeça. Sim, está em minha única e última oferta. Em troca de comida, obterei os direitos sobre as terras em que sua aldeia está situada, e também o direito de comandar todos os seus shinobi, com uma cláusula escrita de que não os usarei para nenhum propósito militar. Isso é impossível. Isso será o mesmo que entregar a vila para você. Tio ficou furioso. O que Shirokin estava pedindo era para se tornar o dono da aldeia. Calma, não estou pedindo para me tornar o rei. Não poderei comandar ou governar seu povo.
Apenas serei dono da terra que pertence a Sunagakure e da capacidade de comandar o shinobi como quiser, é claro, não para fins militares. Além disso, você pode encerrar este acordo, desde que me devolva o valor em dinheiro de todos os alimentos que darei à sua aldeia, mais 10% de juros trimestralmente. Shiroken esclareceu. O negócio foi o melhor que poderia ser, embora também tenha sido muito duro. Mas do ponto de vista de Shiroken, um trader, ele estava assumindo um risco. No entanto, como uma pessoa que procura dominar o mundo, este acordo foi doce. Tio avaliou os riscos e benefícios deste acordo. O simples benefício é que eles sobreviverão. O risco é que a sua aldeia seja hipotecada. Não posso decidir coisas tão importantes sozinho. Preciso voltar para minha aldeia e discutir o assunto. Ela interrompeu as negociações. Shiroken sabia que o acordo era bom demais para ser feito instantaneamente. Para quem você perguntaria? Seu Kazekage está desaparecido, o Conselho de Anciãos. Bem, não vou falar muito sobre eles. Mas eu ainda preciso da aprovação deles. Voltarei imediatamente para a vila agora. No entanto, como você vai fazer os shinobi em Sunagakure obedecerem aos seus comandos? Eles não obedecerão a uma pessoa que não seja um ninja. Ela o questionou de boa fé. Para que o acordo fosse concretizado, eles precisavam saber se Shiroken conseguiria cuidar de si mesmo. Shiroken fez selos de mão falsos, apenas padrões de mão aleatórios. Ele ergueu uma tigela de cerâmica e a transformou em um complexo brinquedo de cavalo de cerâmica. Quem disse que não sou um ninja? Acontece que no país Dama todas as pessoas, sejam normais ou ninjas, têm o mesmo status e vivem sob as mesmas leis. Tinho ficou surpresa, mas aceitou o fato com bastante facilidade. Ele ser um shinobi tornou as coisas mais fáceis, mas também mais perigosas. Obrigado por me dar seu tempo, Lord Daimyo. Ela calmamente se curvou e saiu. Shiroken propositalmente dificultou as coisas para Tio. Ele repreendeu a aldeia dela, mostrando seu desprezo por eles. Se eles ainda assinassem um contrato com ele, isso significaria que a situação era terrível na aldeia. Contudo, o que mais o intrigou foi o quão desinteressado o Daimyo parecia. Senhor Daimyo, você não é contra as condições que eu disse a ela? Daimyo encolheu os ombros. Você é um comerciante. O que você fez foi estritamente comercial. Você mesmo especificou de acordo com o contrato que não usará o shinobi para fins militares. Isso é uma garantia suficiente. De qualquer forma, não lhes darei contratos. Eles são muito gananciosos e cobram preços altos. Bem, ele parece uma pessoa legal, com apenas habilidades de gerenciamento ruins. Desculpe, mas devo assumir o controle deste país para trazer a paz. Você ainda pode ser Daimyo. Shiroken disse mentalmente para si mesmo. Então, voltarei ao meu comboio e verei como eles estão montando o mercado. Obrigado por me conhecer, Senhor Daimyo. Ele se levantou para sair. O Daimyo respeitosamente o mandou embora. O homem era um enigma para Shiroken. Foi difícil ler o que ele estava pensando. Ele foi realmente lento? Ou ele era tão astuto que escondeu a maioria de seus planos em sua mente? Não importa o que acontecesse, Shiroken tomaria cuidado. Ele correu de volta para o acampamento recém-montado fora dos muros da cidade. As 500 carruagens formavam algo como um bazar, com as carruagens estacionadas de forma que suas portas traseiras ficassem voltadas uma para a outra. Em seguida, colocaram uma cobertura de pano sobre o caminho feito entre as carruagens. Parecia agora uma rua de mercado e as pessoas já haviam se aglomerado nela. A carruagem de Shiroken estava longe de lá porque sua carruagem não tinha nenhum material para vender. Hakumatsu já estava organizando as lojas. Eles não vieram aqui apenas para vender itens para a missão, mas também para fazer um estudo de mercado do que se vende neste país. O país Dama planejava ter um certo monopólio em algum comércio. Seu país era muito pacífico e avançado e, portanto, excedia a produção. Produziram mais do que consumiram. Se seus estudos mostrarem bons resultados, eles enviarão comboios de 100 a 200 carruagens ao redor do mundo mais tarde, cada um carregando itens atendidos em cada região. Quando ele voltou para sua carruagem, encontrou Shizui esperando por ele. Então, o que você descobriu? Algo não muito bom, Senhor Dama. Há tantas inconsistências com as coisas que acontecem no tesouro do Daimyo. Então, houve um boato de que o Kazekage conheceu o Daimyo antes de ele desaparecer. Então algo suspeito está acontecendo aqui. Tenho razões para acreditar que ou o quarto Kazekage traiu sua aldeia ou é um impostor. Shizui explicou tudo o que descobriu. Shiroken assentiu e pensou. Eu também achei o Daimyo um pouco estranho. Ele parecia não se importar com nada acontecendo no país. Ah, olhe, uma tempestade de areia está chegando, exclamou Shiroken de repente, desviando o olhar da cidade. Uma enorme nuvem de areia vinha lentamente em sua direção. Eu não consigo sentir as coisas tão longe. Shizui respondeu com uma pitada de desamparo. Shiroken suspirou e deu um tapinha na cabeça. Garoto, se você me disser quem tirou seus olhos, posso recuperá-los para você se chegarmos perto daquele local. Shizui permaneceu sentado em silêncio. Mas, até mesmo contar a você sobre isso será como uma traição contra minha aldeia. Ainda preciso procurar algumas respostas antes de decidir se quero continuar sendo um shinobi de Konoha ou não. Shiroken bagunçou o cabelo. Filho, estou muito velho. Então acho que posso te chamar de filho. Na verdade, posso chamar todo mundo de filho. Bem, filho, meu conselho para você é simples. Respostas fora, procure-as dentro de você. Muitas vezes, elas estão apenas enterradas em suas memórias. Você é um shinobi de uma aldeia shinobi, Shizui. A menos que pare de acreditar no que lhe foi ensinado desde tenra idade, você nunca poderá ver as respostas. Mundo pelo que ele realmente é, sem quaisquer filtros. Então talvez seja a hora de você começar a se perguntar as grandes questões. Quem é você e o que você quer? Shizui ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele sentiu como se estivesse realmente na presença de um velho sábio. Ele perguntou brincando. Você fez essas perguntas para si mesmo? Shiroken riu. Hehe. Ah, claro que sim. Tive décadas de introspecção.
Por que outro motivo você acha que estou fazendo tudo isso? Este é o caminho que escolhi conscientemente seguir. Pet. Não há problema em duvidar de si mesmo, Shizui. Mas nunca deixe essas dúvidas se tornarem fatos da sua vida. Ok, vamos agora ajudar os outros a cobrir as carruagens. A tempestade pode estragar as mercadorias. Shiroken deu um tapinha nas costas e saltou da carruagem. Shizui ficou ali sentado por alguns segundos. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Mas, surpreendentemente, havia um sorriso em seu rosto. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.